Anderson, tem uma notícia para você. Você é amado pela pessoa mais importante desse universo. Nelise, você também. Cada um que está presente aqui é amado pela pessoa mais importante desse universo. Como é o nome dele? Jesus. Jesus. Este é o amado da nossa alma. E eu preciso dizer algo acrescentando a isto, que este amor foi provado na cruz. A declaração que o Senhor Jesus Cristo fez por nós não foi uma declaração poética. Foi, na realidade, uma declaração que gerou numa atitude e atos práticos da vida dele. Ele edificou, ele esculpiu, ele construiu o seu amor, sabe aonde, meu irmão José Luiz? Na cruz. Você é amado pela pessoa mais importante desse universo. Cada um de nós. E é impressionante que este amoroso Senhor, Ele mesmo é quem nos convida para estar diante da sua mesa. Vocês já ouviram isto outras vezes, mas sempre é bom lembrar. Antes do primeiro entrar aqui, ele já se encontrava. Ele estava desejoso de encontrar com o seu povo aqui. Ele olha para nós com grande amor. E é Ele que nos convidou para estarmos juntos diante dessa tão gloriosa e maravilhosa mesa. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de um texto e vamos fazer uma breve reflexão diante do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12. Apocalipse 1, verso 12, assim diz: Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos irmãos e irmãs, o que João viu? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Na realidade, a visão que João teve quando ele estava em Pátimos o levou a cair como morto. E a expressão lá no seu original, ele caiu como um cadáver. Ele não conseguiu ficar em pé diante daquela tão majestosa visão que ele teve. Na realidade, o que ele viu abalou a estrutura deste universo e os alicerces do inferno. E essa visão não fez com que ele permanecesse em pé, mas ele caísse como morto. Mas de repente, uma mão direita estendida sobre João. E a voz que ele ouviu foram aquelas palavras: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves
da morte e do inferno. Que palavras gloriosas! Vindas desse Senhor tão glorioso. Sabe, queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a vida de João, este apóstolo, ele iniciou a sua jornada seguindo ao Senhor Jesus, possivelmente com 17 anos de idade. Ele já havia visto Jesus muitas e muitas vezes. E, na realidade, João, quando ele tinha aproximadamente essa idade na sua juventude, foi o único dos apóstolos que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus e conseguiu ouvir os batimentos cardíacos do seu Senhor. João o viu certa feita de uma maneira tão espetacular que ele não sei como ele interpretou. Ele viu que o Senhor Jesus, num determinado ambiente, num cenáculo, ele tirou a sua vestimenta, ele vestiu um avental de servo, tomou a bacia com água, agachou e começou a lavar pés sujos dos discípulos. João viu isto. Mas se nós formos um pouquinho mais adiante, avançando um pouco na história, João, o apóstolo, viu o Senhor Jesus sofrendo no jardim de Getsêmani. Ele não somente viu, mas ele ouviu a fala do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. João viu o seu Senhor ser preso, ser manietado, ser maltratado, ser ultrajado, ser humilhado. Este João viu o seu Senhor Jesus ser abandonado pelos seus. João também viu ao Senhor Jesus Cristo carregando a sua cruz, o seu patíbulo, pelas ruas de Jerusalém. João viu uma multidão encandecida, gritando ao lado daquelas ruas palavras de agressão, palavras de ódio contra o nosso amado Senhor Jesus Cristo. João viu o Senhor Jesus Cristo ser crucificado naquela cruz. João contemplou a agonia do Senhor Jesus, porque ele estava junto de Maria à cruz. João também viu aqueles 7 clamores que o Senhor Jesus Cristo pronunciou quando ele ficou pendurado no madeiro por 6 horas. João também viu e observou que Jesus foi abandonado por todos, inclusive pelo seu Pai. João viu quando baixaram o seu Senhor da cruz. João viu também quando o levaram para o túmulo. Mas eu preciso fazer uma observação aqui. Nós sabemos que no terceiro dia, que era o primeiro dia da semana, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro, chegaram lá, encontraram o sepulcro vazio. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Onde encontra-se o nosso amado Senhor Jesus hoje? Ele foi ressuscitado dos mortos, foi elevado, foi exaltado, foi entronizado, foi glorificado. Ele está sentado no mais alto, elevado trono desse universo. 30 anos se passaram, então, desde que João teve todas aquelas visões. Ele viu com seus próprios olhos o Senhor Jesus, até que ele encontrasse nesse ambiente agora a ilha de Pátimos, onde agora ele tem uma visão clara daquele mesmo Jesus da manjedoura, do mesmo Jesus do deserto, de Nazaré, de Cafarnaum, da cruz, mas agora era um Jesus completamente diferente. Era o Cristo glorificado. Ele viu um semelhante
ao Filho de Homem. E aí há 9 descrições, ou 9 aspectos dessa glorificação. Eu vou dizer quais são, eu já li na realidade, mas nós vamos nos deter em apenas uma dessas expressões da glória, que será a segunda, já vou dizer para vocês. Então, a visão que João recebeu daquele semelhante ao Filho do Homem, ele estava vestido com vestes talares. Ele tinha uma cinta de ouro à altura do peito. A cabeça e cabelos eram brancos, alvos como a lã, como a neve. Os seus olhos eram olhos como chamas de fogo. Os seus pés como bronze polido. A voz como de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E por fim, ele viu que o rosto daquele Senhor glorificado brilhava como o sol na sua maior força. Mas hoje nós vamos nos deter apenas nesse segundo aspecto da sua glória, que é a visão que João teve a respeito do seu Senhor Jesus, que ele tinha uma cinta de ouro na altura do peito. Eu tenho aqui uma cinta, mas ela está mais abaixo do ventre. Mas a cinta de ouro que Jesus carregava estava sobre o seu peito. Por que, Lucas? Porque aqui tem um coração. E isso fala-nos claramente de 2 realidades maravilhosas que esta cinta de ouro nos mostra. Essa cinta de ouro fala-nos do seu eterno amor e da sua infinita compaixão pelo seu povo. São 2 aspectos que essa cinta de ouro traz-nos como compreensão. Agora eu preciso levantar uma pergunta para vocês. Onde, queridos irmãos, aconteceu a maior demonstração de amor e de misericórdia que nós temos registrados? Na cruz do Calvário. É exatamente na cruz do Calvário que nós conseguimos vislumbrar a cinta de ouro. Essa mesa nos fala da cinta de ouro, do eterno amor de Jesus e da sua infinita misericórdia ou infinita compaixão. Que Senhor é este maravilhoso que nós temos? Então, olhando os 2 aspectos, um pouco de cada um deles, podemos perguntar, no que tange, no que concerne ao seu eterno amor, alguém poderia levantar uma pergunta aqui, alguém poderia questionar, mas quem é este que me amou tanto assim? Quem é este que me amou tanto assim? E eu não vou ousar a responder, eu vou ler o que a Bíblia diz. E nós poderíamos pegar uma infinidade de textos, mas eu peguei alguns deles aqui muito fáceis para nós. Nós não precisamos ir lá, mas em Isaías 40 tem uma descrição clara deste que de fato nos amou com amor eterno. Este que nos amou, quer responder para você que possa ter levantado essa pergunta, é aquele que, Cleide, na concha da sua mão, uma das mãos, ele mediu todas as águas desse planeta. Todas. Esse que nos amou. Quem é esse que nos amou? É aquele que tomou a palmos a medida dos céus. Severino, esse universo, dizem aí, tem 93 bilhões de anos-luz na sua extensão. Ele é finito. Imagina só ele medindo em palmos. Este é o teu Senhor. Quem é este que me amou tanto assim? É aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, e ele chama cada uma pelo seu nome e nenhuma delas vem a faltar. Brilhante, cristal, magnífica, bela, bilhões de estrelas.
Nós temos bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, e cada uma delas sendo chamada pelo seu nome. Quem é este que me amou tanto assim? Então este glorioso Senhor é aquele que deixou o seu trono de glória. É aquele que abriu mão da sua glória e veio a este mundo, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida santa, foi para uma cruz e lá ele se entregou, ou ele entregou a sua vida por cada um de nós. Então quem é este que me amou com amor eterno? Este é aquele que nós fizemos uma pequena descrição aqui. Ele abriu mão da sua glória. Que Senhor é este? Essa é uma das facetas da cinta de ouro que está colocada sobre o peito deste Senhor glorificado. Tudo ele fez por amor a cada um de nós. O Criador do universo, Murilo, o Criador do universo, o Rei dos Reis, te amou. E veio este mundo para dar a vida dele por você. Mas essa cinta de ouro também nos fala de um outro aspecto, como eu estava dizendo aos meus irmãos, fala-nos da sua infinita compaixão ou infinita misericórdia. É o que essa cinta de ouro nos fala. Aí subiu ao meu coração, fiz aqui as minhas anotações dos textos, não precisamos ir lá, mas em Mateus 9, versículo 36, mas os antecedentes, os depois, também nos ajudam. Mas o Senhor Jesus estava andando pelas cidades, pelos povoados, e ele estava observando as multidões. E a Bíblia fala que ele viu aquelas multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Eram como que ovelhas que não tinham pastor. Aí quando a gente pega essa palavra compadeceu-se, nós pensamos, Jesus olhou, teve um pouquinho de dó, João. Tive uma dó, tive pena daquele. Não. Essa palavra não permite que nós pensemos assim, de forma alguma. Sabe o que é, Judite? Ele comoveu-se até as entranhas. Ele comoveu-se até as entranhas. Ele mexeu-se por dentro. Quando ele olha para cada um de nós, ele comove-se até as entranhas. A alma está cansada, está exausta, está aflita. Ele comove-se. Ele não tem dó, ele não tem pena. Ele se mexe, ele se comove até as entranhas, meu irmão, minha irmã. Esse é o teu Senhor. Então, quando nós olhamos para essa cinta de ouro que está na altura do peito, nós olhamos exatamente para aquele que manifestou a sua infinita misericórdia para conosco. Agora, algo extremamente importante e muito sério para todos nós. Este amor, que é eterno, esta compaixão, que é infinita, ou misericórdia, que é infinita, ambas precisam de uma resposta de cada um. Nós precisamos de uma resposta diante dessa manifestação tão gloriosa. E a resposta deve ser: Senhor. Senhor, uma resposta individual. Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Senhor me amou com amor eterno. Senhor, eu creio com todo o meu íntimo que o Senhor me olhou e me considerou com a sua infinita compaixão. E, Senhor, o Senhor provou isto por mim, dando a sua vida naquela cruz. Por isso, Senhor, eu me rendo a Ti. Por isso, Senhor, eu recebo incondicionalmente para ser o meu Senhor e meu Salvador. Então, é necessário que haja uma resposta diante do eterno amor e da infinita misericórdia.
E essa resposta ela tem que ser muito prática. Ela deve estar acontecendo caso, talvez, a grande maioria, se não todos, mas não sei, caso alguém não tenha feito esta entrega. Hoje é o dia. Hoje é o dia de falar, Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Senhor me amou com amor eterno. E o Senhor demonstrou a sua infinita misericórdia e compaixão para mim. Eu creio, porque o Senhor provou por mim naquela cruz, dando a sua vida. Por isso eu me rendo, Senhor, a Ti. E eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eterno amor, infinita compaixão. Essas duas realidades falam-nos então da cinta de ouro que está sobre o peito de Jesus glorificado. Esta foi a visão que João teve quando encontrava-se na ilha de Pátimos. E estas duas realidades, tanto amor como misericórdia ou compaixão, essas duas realidades foram reveladas por nós na cruz. Então, quando nós olhamos para essa mesa, nós vemos uma cinta de ouro. Nós vemos o peito de Jesus exposto ali. Vejam como eu amei vocês com amor eterno. Vejam como eu manifestei a minha infinita compaixão por vocês, dando a minha vida. O meu corpo foi moído, o meu sangue foi derramado. De que maneira nós vamos reagir diante desse tão elevado Senhor que demonstrou tanto amor e misericórdia por nós? Todos aqueles que verdadeiramente têm a convicção de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, está convidado a participar dessa mesa. Todos aqueles que de fato provaram do eterno amor e da infinita compaixão ou misericórdia, todos estes podem participar da mesa. Essa é a mesa daqueles que usufruíram dessa tão gloriosa obra. Espero diante do Senhor que todos, de fato, possam provar. Mas caso você não possa, hoje é o dia aceitável para a salvação. Senhor, eu quero, a partir de hoje, entregar-me diante de Ti. Eu quero recebê-lo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Eu quero participar dessa bendita mesa. Esse é o caminho. Se não chegou o teu tempo, não se preocupe em ficar sentado no seu lugar e observar, mas no seu momento adequado você vai poder participar. Mas essa é a mesa daqueles que provaram o eterno amor e a infinita compaixão vindas do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a mesa da cinta de ouro. Eterno amor, infinita compaixão. Todo o poder foi dado a Ele, nos céus e na terra. Ele está elevado no mais alto trono desse universo. Ele rege. Eu quero concluir dizendo o que eu disse bem no início. Jane, você é amada pela pessoa mais importante desse universo. Mas não é só a Jane, é todos aqui. Ó, todos. Amados pela pessoa mais importante desse universo. E diante desse amado Senhor devemos ter uma resposta de louvor, de gratidão. Que do menor ao maior possa aqui se expressar diante do Senhor. Porque todo o poder foi dado a Ele. Nosso maravilhoso Senhor, nós te damos muitas graças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida para estarmos diante da Tua mesa. Obrigado pelo Teu eterno amor, pela Tua infinita misericórdia. Obrigado por essa cinta de ouro que nos falam dessas realidades. Senhor amado, receba do Teu povo nessa noite todo o louvor, toda a gratidão, toda a adoração que só Tu mereces. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.